Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo, que quem fala é o Alisson, mais um pré-jogo, jogo da vida, né? Libertadores todo jogo é assim. E a gente já tem até uma ideia de como que o elenco do Corinthians está se preparando para essa partida. Se liga só, vem pra tela do meu computador. Declaração de Breno Bidon para Vitor Chicaroli lá do meu timão. Achei interessante, hein? A atitude do Breno Bidon. Mas voltar vivo. E ele contando comigo dentro de campo. Deixa eu pegar aqui o trecho. Amanhã você entende aqui. Que o Corinthians voltar vivo pro Brasil é importante, ô Bidon? Você, claro, o Corinthians tem a responsabilidade de ganhar todo o jogo, mas voltar vivo, um empate, é um bom resultado? O Corinthians sempre tá em busca da vitória, né? Então não tem essa de voltar vivo, né? A gente tá aqui pra buscar a vitória. Então acho que essa frase de voltar vivo acaba não pegando legal, né? Porque se tratando de Corinthians, a gente tem que sempre pensar na vitória. E quem tem que estar pensando em voltar e ir pro Brasil vivo são eles, né? Porque jogando contra o Corinthians a gente sempre tem que estar dando o nosso melhor. E a expectativa para o jogo de amanhã é muito grande também. Então a gente tá pronto para amanhã. Deu na goela, garotinho. Essa criança aí. O Breno Bidon tem uma cara de ser muito novo, né? Tem cara o quê? De uns 15, 16 anos. Mas essa resposta do Breno Bidon matou a pau, cara. É isso mesmo. O Corinthians tem que ir pra cima. O Corinthians é sim favorito nesse duelo contra o Barcelona e Guayaquil. Se for pegar os 4 duelos ali, os 4 confrontos na pré-Libertadores, sim, a gente tem um adversário mais difícil. Só que o Corinthians é quem tem que dar as cartas desse jogo. Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians tem totais condições de trazer uma vitória para ficar ainda mais tranquilo e decidir na Neoquímica Arena, onde a gente é muito forte. Porém, claro, jogando bem, jogando para cima, jogando como é para ser, se acontecer, em todo caso, um empate, não é de se jogar no lixo, não é de todo ruim. Essa, pelo menos, é a minha visão. Mas não pode, em hipótese alguma, jogar apenas pelo empate, porque sempre que a gente joga pelo empate, em situações tipo essa, em Copa, seja ela Copa do Brasil, Libertadores, o Corinthians sempre leva para a cabeça. Então vamos por mais, meus amigos. Inclusive, são os dados do SofaScore dos últimos 4 meses do Corinthians mostram isso, que a gente tem que realmente jogar pela vitória e se impondo. São 22 jogos nesse último período de 4 meses, 17 vitórias, 4 empates e só uma derrota, aquela lá contra o São Paulo fora de casa. Situações adversas, jogo adiado por conta de chuvas fortíssimas, a gente até fez um primeiro tempo razoável, só que no segundo tempo desandou. Enfim, foi uma partida, 83% de aproveitamento. O que tá pegando aqui são os gols marcados ok, ali média de 2, vamos arredondar 2 por jogo, só que aqui os gols sofridos. Principalmente em times que são campeões, se for pegar a maioria dos times campeões, aí os últimos títulos do Corinthians, essa média alta de praticamente 1 gol sofrido por jogo, em 22 jogos, 21 gols sofridos, pega um pouco. O Corinthians tem que corrigir principalmente no setor defensivo para a gente tomar aí uma média de 1,07 gols por jogo. Normalmente é essa média que fica os últimos times campeões do Corinthians que tinham defesas mais sólidas. Tirando isso, a gente tá sim com o time conseguindo bons resultados e com esses pequenos ajustes que inclusive podem vir nessa escalação, que eu já vou falar logo mais aqui no vídeo. Com novas peças, com um novo jeito de jogar de defesa, a gente pode conseguir levar menos gols, sofrer menos nessas classificações, tomar menos. Por exemplo, contra o CV a gente levou 4. Ainda bem que o nosso ataque tá voando e fez 5. Mas todo jogo a gente não vai conseguir produzir ofensivamente para suprir os erros lá atrás, né? Então vamos lá. Olha o que eu tô falando aqui. Situações interessantes que podem ajudar nesse problema defensivo de média de quase 1 gol tomado por jogo. A volta de Gustavo Henrique sempre muito importante. Dos últimos 10 jogos do Gustavo Henrique como titular, a gente teve 8 vitórias e 2 empates. A gente ficava pensando que talvez seria o André Ramalho que estava puxando aquela zaga, naquele bom desempenho que a gente teve no final de 2024, porque a dupla sempre era ali, né? André Ramalho e Gustavo Henrique. Porém agora, com esse início de 2025, não tão bom do André Ramalho assim, talvez não seria Gustavo Henrique que estava fazendo acontecer aquele bom desempenho defensivo que a gente teve na reta final do Brasileirão 2024? Talvez. E Félix Torres, meus amigos. Outra dúvida que a gente tinha no ano passado, porque ele chegou como jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Quando foi convocado ano passado também
para sua seleção, fez boas atuações, só que chegava no Corinthians e acabava principalmente nesse quesito aqui, ó, erros defensivos graves, que agora ele tá zerado em 2025. Ano passado ele acabava entregando, sabe, aquela bola, aquela saída de jogo errada, ou aquele corte errado também, aquela falha técnica que acabava entregando um contra-ataque direto para gol, ou até mesmo direto no pé do cara que ia finalizar. Aconteceu bastante ano passado, por isso o Félix Torres foi perdendo espaço, chegou como o nosso camisa 3 titular e foi se afundando no banco, perdendo espaço para o André Ramalho, que chegou depois, para o Kaká, para o Gustavo Henrique, que estava desde o início do ano também, e foi ficando ali como quarta opção da zaga, e até mesmo agora, com a chegada do Tchoka, foi acabando ficando ali mais escanteado, só que fazendo parcerias em times reservas, conseguiu bons desempenhos. E algumas das atuações onde a gente conseguiu passar zerado na baliza foi com esse cara de titular. E ele já fez dupla com mais de um cara. Talvez também seria a oportunidade de ter ele como titular no time. Assim como o Gustavo Henrique também, que a gente conseguiu fazer um bom desempenho defensivo no último jogo contra o Mirassol. Talvez como titular nesse jogo. Não sei se um jogo aqui, domingo, outro quarta, questão de poucos dias para descanso, viagem longa por Equador, se isso daqui vai pesar a perna dos caras também. Mas fica aqui uma sugestão, se não para esse jogo, para ter essa dupla de titular, quanto talvez então para o jogo da semifinal contra o Santos no final de semana. Outra coisa que eu falei também aqui no vídeo passado, Memphis Depay, meus amigos, ele tá com desempenho já superior, em apenas 25 jogos ele tá com desempenho superior no Corinthians do que já teve no Barcelona, da Espanha, não do Barcelona, Guayaquil, no Atlético de Madrid e também no Manchester United. Te convido para conferir esse vídeo, tá muito interessante também, a gente fala do Memphis, do Romero, do Yuri Alberto. Acessa o canal, se inscreve aí agora mesmo, vídeos novos aí com a maior frequência que eu consigo trazer aqui pro canal. Assim, quanto mais crescer esse canal, mais eu consigo trazer conteúdos diários ou até mesmo mais de um conteúdo por dia aqui, então é muito importante esse apoio de vocês. E olha isso daqui, Memphis Depay, desde que ele estreou no Corinthians, ele é o cara com mais assistência dentre todos os times da Série A, empatado com o Rodrigo Garro. Ele tem o melhor índice em criações de chances claras criadas ali, empatado com o Rafael Veiga dos caras. E o Igor Coronado, surpreendentemente, está na terceira colocação com 8 e mais participações diretas em gol, contando assistências e gols, perdendo apenas para Yuri Alberto. Então veja como a gente está muito forte, inclusive lá na frente. Se defensivamente a gente está pecando, precisam ocorrer, necessitam urgentemente ocorrer ajustes na parte defensiva, ofensivamente a gente vai muito bem. Obrigado. Memphis Depay, Rodrigo Garro, Igor Coronado também, e sem contar no Yuri Alberto, né, com mais participações diretas em gol, 4 nomes do Corinthians figurando entre as melhores classificações ofensivas que a gente poderia buscar. E vamos lá, falar dos caras agora. O time deles vem com alguns desfalques, sim, olha só. Já estavam lesionados, contundidos, afastados Jesus Trindade, Aníbal Chalá, João Rojas e Felipe Caicedo. E se somaram a eles também o Christian Solano, né, o atacante lateral direito dos caras também, Byron Castilho, acho que é dessa forma que se pronuncia. Então tem muitos lesionados, afastados, só aqui a gente já contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. É início de pré-temporada dos caras lá, sim, a gente tá em março, mas será apenas o 6º jogo do time deles. Olha só, deixa eu pegar aqui todos os jogos para você conferir. Eles ainda não perderam na temporada. São 3 jogos na Liga Nacional e 2 jogos pela pré-Libertadores, onde eles passaram pelo El Nacional, que também é do Equador. Olha só, então eles não saíram do país deles e tem 4 vitórias e 1 empate. 5 jogos apenas. Diferente da gente que tem muitos jogos, eles têm pouquíssimos jogos. Só que olha isso daqui, a média de idade do time é bem superior à do Corinthians. 27 anos de idade em média, e a estatura deles também é inferior à do Corinthians. Isso daqui é um ponto interessante a ser analisado. A média do Corinthians está em 24, a deles está em 27. E a média de altura dos jogadores corintianos são 1,82 e a deles 1,79. Isso daqui pode contar sim, meus amigos. E defensivamente, justamente a volta do Gustavo Henrique na zaga pode ser muito importante. Infelizmente a gente não pode contar com o Angileri, nosso lateral esquerdo recém-contratado, que também tem uma estatura melhor que seus concorrentes, né? Bidu e Hugo, que também não passam muita confiança lá pela esquerda, mas mesmo assim a estatura do Corinthians é maior, é superior à do time dos caras. Libertadores, isso daqui conta, esses mínimos detalhes contam. O estádio dos caras também
tem pressão, coisa que a gente não enfrentou lá na Venezuela contra o CV, agora a gente vai pegar. Não sei se a expectativa é casa cheia, porque o estádio dos caras é para 60 mil cabeças, é muita coisa. Porém sim, é um time tradicional que recentemente já chegou à semifinal da Libertadores, não tão recentemente assim, mas já eliminou o Palmeiras também da Libertadores, se eu não me engano em 2017. Acho que foi por aí. Então é um time que já está acostumado a jogar essa competição, a jogar contra grandes equipes também, tanto lá quanto fora de casa. É um palco que realmente respira o ar de Libertadores. Olha só, um estádio grande, bonito mesmo, cara. Da hora o estádio dos caras. Partida de Libertadores, fundamental entender como jogar a partida, não tomar gol de hipótese alguma nesses 15 minutos iniciais, que são sempre aquela empurrança, aquela pressão do time da casa. Depois disso, encontrando as fragilidades do time dos caras e conseguir trazer um bom resultado para São Paulo. O artilheiro do time dos caras é Otávio Ribeiro e é um atacante de 33 anos, já mais pesadão e com muita experiência. Jogador que passou por muitos times da América do Sul, também América do Norte, lá no Canadá, mas não tem nenhum grande equipe assim, por exemplo, até acredito que o Barcelona Guayaquil seja seu ponto alto, hein? Talvez aqui no Colo-Colo em 2017, justamente naquela Libertadores que eu citei, né, recentemente aqui, que o Barcelona eliminou o nosso rival. Mas aqui ano passado, no próprio Barcelona Guayaquil, 17 jogos apenas e 11 gols, né? Uma assistência. E agora, já nesse início de ano, 4 jogos e 3 gols de Otávio Ribeiro. Histórico de partidas oficiais, não temos nenhuma, olha só. Coincidência, né, cara? Porque tanto o Corinthians quanto o Barcelona Guayaquil são equipes protagonistas em seus dois países, mas ainda a gente não teve nenhum confronto direto oficial. A gente teve um amistoso lá em 1966, onde o Timão cacetou os caras 5-1 fora de casa, hein? Tomara que isso aconteça novamente. Já pensou uma goleada? Seria incrível, né? Surreal. Mas claro, vamos com o pé no chão, cautela, outros tempos, obviamente. Isso em 1966, num amistoso. Agora é Libertadores, foco total em trazer um bom resultado, seja ele qual for. E o que o Emiliano falou, antes de falar da provável escalação, o Emiliano Dias não descarta as mudanças titulares do Corinthians para Libertadores, hein? Inclusive ele citou Romero e Gustavo Henrique, ó. Sempre falamos que todos do grupo estão preparados para jogar. Muito contentes com as atuações deles, Romero e Gustavo Henrique. Cada um pode brigar por uma posição e bom que temos variações para decidir. Vamos ver como se recuperam o grupo e vamos decidir. Aquilo que eu falei, de um jogo na domingo, já altas horas da noite, para fazer uma viagem lá para o Equador, longa, distante, tempo de recuperação, tem até fuso horário, enfim, até se adaptar. Vamos ver se os caras têm perna para jogar 100% nessa partida, porque a gente não pode depender de um caboclo aí meia viagem para fazer essa partida não. Vamos ver como que eles se recuperam até o grupo e vamos decidir. Temos que ir jogo a jogo. A partir de hoje vamos pensar no Barcelona e vamos tomar a decisão de como vamos jogar. E podemos ter lei do ex nessa partida sim. Félix Torres, que comentamos nesse vídeo aqui, é um ex-jogador do Barcelona de Guayaquil. Olha só, em 2019 ele se transferiu para o Santos Laguna, que de lá, né, ele ficou 5 anos, temporadas lá, depois veio para o Coringão, mas um dos times que ele se destacou e conseguiu a transferência internacional lá para o México foi justamente no Barcelona de Guayaquil. Ah, outra lei do ex, quem que é ex-Barcelona também? Memphis Depay. Claro, é o Barcelona original. Porém, se a gente for olhar ali na cartilha da lei do ex, não sei se exatamente isso escreve. Se tiver Barcelona apenas o primeiro nome do time, vai lá que o Memphis também pode anotar essa lei do ex. E a provável escalação, muitas dúvidas, principalmente na parte defensiva. A gente não sabe ainda se vai com Félix Torres e Gustavo Henrique, que realmente fizeram um bom papel desse último jogo, se volta um Ramalho, mas pelo menos um desses caras eu acredito que vai jogar, tanto Félix Torres ou Gustavo Henrique. Félix Torres, lembrando, equatoriano, jogando lá no seu país natal, é muito provavelmente que ele vai ter moral suficiente para entrar nessa partida e bola também, porque 2025 está sendo um bom ano para ele. E tem uma incompatibilidade de posicionamento na zaga, que tanto o Félix Torres quanto o Ramalho preferencialmente atuam mais pela direita da zaga, sendo que o Gustavo Henrique pode fazer esse papel mais pela esquerda. Hugo no gol, claro, Mateuzinho pela direita e o Hugo,
muito provavelmente será o titular pela lateral esquerda. Meio campo com Martinez, aí Carrilho, Bidon, Garro, porém também podem haver modificações, principalmente ali na posição do Bidon, pode entrar Maicon, pode entrar Alex Santana, não sabemos ainda qual será exatamente o time que o Vampirão vai colocar em campo nesse jogo. E o ataque já está pré-definido com Memphis Depay e Yuri Alberto. O Romero pode aí do decorrer da partida, dependendo de como estiver as nossas chances na partida, de o que a gente estiver precisando almejar durante os 90 minutos, entrar também como um 12º jogador. Deixe aqui embaixo nos comentários principalmente a linha defensiva, quais jogadores que se colocaria para esse jogo. A gente sempre tem que lembrar também a questão da logística, datas muito próximas, já domingo tem semifinal contra o Santos, lembrando que a gente já veio de um jogo também do Campeonato Paulista, também no domingo de noite, e depois essa viagem para chegar lá no Equador. O Gustavo Henrique é o primeiro jogo que ele faz na temporada, então pode ser que aconteça essa prevenção para que não venha estourar já com uma sequência grande de jogos seguidos e com viagens distantes como essa. Bando Store, meus amigos, peitas lindas, até camisetas alternativas como essa que eu estou vestindo aqui agora, ó. Camisetas clássicas alternativas a partir de R$ 68, R$ 69 reais. Camisas temporada 2025 e 2024 que já estão para acabar também os estoques. bandostore.com, você clica, será redirecionado lá para o vendedor e com ele finaliza sua compra. Vamos lá, confiança, meus amigos. Vai rolar a bola aí para um jogo importantíssimo do Corinthians já no início da temporada. É o jogo da vida sim. A gente precisa trazer um bom resultado para que a gente não se complique no jogo da volta aqui em São Paulo, para a gente enfim conseguir a classificação na fase de grupos, e daí já fica ligado, porque logo na sequência já tem sorteio de fase de grupo, a gente vai acompanhar absolutamente tudo aqui no canal. Te espero no pós-jogo, hein? Forte abraço, que falou foi o Alisson, e vai Corinthians, meus amigos, até amanhã. Ou até hoje, né? Dependendo se estiver vendo esse vídeo na quarta-feira.